Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu vou trazer mais uma historinha minha de Ofurosando com Marcela Leal. Quem está aqui no canal há mais tempo, coloca aqui nos comentários que eu quero ver se você está ligado. Por que eu falei Ofurosando com Marcela Leal? Bom, contar mais uma história da minha vida e que pode ajudar, né, vocês a entender algo, assim como me ajudou também. Cheguei a algumas conclusões e achei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês sobre essa história. Eu tive estudando filosofia durante alguns anos e num desses dias onde eu estava depois de uma aula de Schopenhauer com alguns amigos, nós fomos para a casa de um desses meus amigos. Estávamos lá, eu, o meu amigo e uma amiga, conversando sobre Schopenhauer. Foi uma aula muito chocante para mim, porque era um momento que muitas crenças minhas estavam desabando. Eu até contei para vocês, né, da revelação que eu tive, que foi inclusive depois desse momento. Eu estava passando por muitas catarses, porque todas as minhas crenças com relação à religião, né, e o que eu acreditava, os dogmas que eu acreditava, estavam caindo por terra. E eis que veio uma aula chegou para mim lá, o professor chegou com uma aula sobre Schopenhauer. E nessa aula, nós saímos, fomos para a casa desse nosso amigo, e era uma aula onde Schopenhauer falava sobre a morte. E eu anotei aqui algumas das coisas, eu não lembro exatamente qual foi o assunto, né, específico sobre morte e Schopenhauer que o meu professor falou, porque Schopenhauer tem um material vastíssimo, né, de tudo que ele trouxe de contribuição para esse planeta. Foi um filósofo incrível e muito importante, né, para a história do pensamento humano. E, e esse dia era um dia específico sobre o tema morte e pela visão de Schopenhauer. E aí eu lembro que ele falou uma coisa mais ou menos assim, eu separei aqui algumas ideias. A ideia era mais ou menos assim. Isso aqui é Schopenhauer, tá? A vida, ele é um cara que, além de ser incrível, é muito pessimista. Todo mundo que conhece Schopenhauer sabe que é um tipo de filosofia que ser é difícil de engolir, né? Porque é muito verdadeiro, mas é muito pessimista, né? Que já era um problema para mim, porque eu sou uma pessoa já nasci ligada nessa coisa feliz, né? Felizinha. Então foi muito difícil para mim aceitar. E aí ele fala assim: a vida é apenas a morte sendo evitada e adiada. Cada vez que respiramos, afastamos a morte que nos ameaça e assim lutamos com ela a cada segundo. E é pela razão que chegamos à conclusão óbvia de que a morte é o fim da consciência e a destruição irreversível do eu. A tarde é a velhice do dia. Então, a ideia que provavelmente está muito relacionada a essa que o meu professor trouxe e que tinha ficado nas nossas mentes naquela noite onde a gente resolveu sair da aula e continuar conversando na casa desse meu amigo, é de que, na verdade, a partir do momento que você nasce, você começa a morrer. E o que estava sendo discutido lá na casa dele, e que todos concordavam naquele momento, e a gente estava desenvolvendo esse raciocínio, né? É de que não existe nada, né, depois que uma pessoa morre. Ela vira pó. E esse meu amigo, que é uma pessoa muito estudiosa, um filósofo muito inteligente, falou: olha, é isso que eu acredito. E a minha amiga falou: também entendo isso, a gente desenvolvendo
esse tipo de raciocínio, então vamos conversar sobre o que é essa não existência, como é não existir, né? E a gente parava, e a gente ficava pensando, daí a gente olhava para o teto, né? Como é não existir? E eu comecei a passar muito mal com essa ideia, né? O que aconteceria comigo, né? O que seria um mundo ou uma existência sem que eu estivesse ciente disso, né? O que seria uma existência sem que eu estivesse ciente disso? E eu passei muito mal aquela noite. Eu tive uma crise de pânico, assim, muito grande mesmo, que começou com esse pensamento. Quando a gente saiu de lá, na aula eu já não estava me sentindo bem, eu vi que aquelas ideias estavam me incomodando, e não era nem porque tinha batido em algo dogmático, né, algum dogma que eu tinha na mente, mas porque quando eu ia fundo naquela ideia e pensava na minha não existência, eu não conseguia conceber a não existência, né? Então, eu tive essa crise de pânico. E depois de muitos anos, e aí os meus amigos me ajudaram, né? Eu fiquei mal, daí foram buscar água, mas depois de todo esse raciocínio, eu passei mal na sequência, né? Porque eu fiquei pensando e eu não conseguia imaginar, né, uma existência sem que eu fizesse parte dela. E a minha forçação de barra em tentar imaginar uma existência sem que eu fizesse parte dela me fez ter o ciricutico que eu tive, né? Eu tive vários naquela época, porque eu estava estudando muito profundamente mesmo essas coisas, mas esse foi um dia muito importante e que me fez chegar a uma conclusão muito importante também, do porquê eu passei mal. Anos depois, né, agora entendendo um pouco melhor o que é a verdade a nosso respeito, a verdade a respeito da nossa existência, eu estava tendo um pensamento impossível. E assim como o que nós fazemos aqui no mundo, né, tentando transformar ilusões em realidade, ali eu estava tentando transformar uma ilusão numa realidade, que é eu preciso ter certeza, né, e fui dentro da minha mente, que eu não existo. Mas quando eu entrava fundo na minha mente, eu via que essa ideia era impossível. E como eu estava ali com os meus amigos tentando reafirmar essa ideia, né, e eles mais do que nunca, né, provando para si mesmos e um para o outro que era assim e ponto, falei, é isso, eu vou aceitar então. E fiquei lá pensando e não, nossa, passei muito, muito mal, assim, muito pânico. Eu olhava para as coisas e medo, 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 e começou com aquela conversa, porque a minha mente batia ali num lugar e falava, não, 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 isso é impossível, é impossível. Começou a me dar falta de ar, é impossível, é impossível. Hoje eu entendo que realmente é impossível. E eu passei mal porque eu estava tentando dar realidade a uma ideia que não é real, ok? Eu estava pensando no impossível. Foi por isso que eu passei tão mal, né? Não que nós aqui conectados ainda, né, temporariamente em algum nível com o ego, não estejamos pensando e tentando transformar o impossível em realidade. Também estamos. Mas ali é um lugar muito profundo, né, da mente. É muito, muito difícil. É por isso que muitas vezes as pessoas entram em depressão, né? E eu separei aqui para vocês um trechinho de um Curso em Milagres que fala sobre isso, né? Ah, peraí, deixa eu ver. Pensando no impossível. Negar a vida é pensar no impossível. Negar a vida é pensar no impossível. Porque nós somos a vida, você é a vida, ok? E essa vida, ela é eterna. Ela está agora animando este corpo. Em algum momento ela vai se retirar, né? Vai se retrair e voltar para esse estado de
puro ser, né? De vácuo quântico, de puro ser. Mas você nunca vai deixar de existir. E quem garante a sua eternidade é quem te mantém existindo. Que aqui, neste mundo, a gente conhece com o nome de Deus, ou todo, ok? Então, essa história dentro do espaço-tempo, né, com o começo, com o início, né, com o meio e com o fim, ela não é verdadeira. Por isso que um curso em milagres chama esse mundo de ilusão, ok? Isso é uma historinha contada pelo ego, que se apega a esse personagem temporário e faz com que realmente, né, a gente sinta medo. Eu ali, apegada ao meu personagem temporário, tentando negar a ideia de vida. Se eu sou a vida, como eu posso negar a vida? Estão entendendo o que significa quando Jesus falou eu sou a vida? Era isso que ele estava falando. Eu sou a vida e você também é a vida. E nós nunca morreremos, porque a morte é impossível, ok? Essa vida, ela deixa de animar o corpo, mas não existe um fim, entende? Não existe um fim, assim como não existe um começo. É isso que separa, né, um pensamento conectado com a unidade e que vem da unidade e que vem de Deus, ou um pensamento que a gente compartilha com Deus de vida, com um pensamento conectado com o ego, que são pensamentos de morte, porque eles acreditam na finitude. E é óbvio que a gente vai se deprimir, é óbvio que a gente vai passar mal, porque a gente está tentando transformar o impossível, o possível, que é a vida, em impossível, que é morte, tá? A inexistência é impossível. Por isso que esse tema morte dá tanto nó na nossa cabeça e na mente de todos. É impossível. Ok? Não existe nenhum momento onde você não esteve consciente, ok? Onde você não esteve consciência. Não existe nenhum momento. Você é existência eterna. E a garantia que você é existência eterna é de quem te mantém existindo, que é a fonte. Porque por nós a gente já teria se destruído. A gente já teria tentado transformar o finito, o finito em real, coisa que é impossível. Tá? Então é isso, gente. Foi exatamente por isso que eu tive essa crise de pânico nesse dia. Eu lembro para onde foi a minha mente, eu lembro o que eu tentei fazer com a minha mente naquele momento, que era me convencer de algo impossível e de passar mal na sequência, tá? Eu separei aqui para vocês um trechinho de um Curso em Milagres que pode dar uma luz a respeito desse tema, que é o seguinte. Os rituais do Deus da doença, a negação de Deus, capítulo 10, voltando, capítulo 10, seção 5, a negação de Deus. A negação da vida e a negação de Deus é a mesma coisa, tá, gente? Só para avisar. Os rituais do Deus da doença, tá? Que é o ego, ele está falando do ego aqui, são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. Ele quem? O ego. Depressão significa que renegaste Deus, que renegaste a vida. Tá claro, né? Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. Não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade. E nesse sentido, o salário do pecado é a morte.
que ele está querendo dizer aqui? Tem várias coisas que tem que explicar muito bem, né, para que a gente não vá para o julgamento dessas palavras aqui. Negar a Deus é negar a sua própria identidade, porque nós somos um com a fonte, porque nós somos essência, ok? Porque nós somos espírito, um só com Deus, ok? Sim, é Ele que nos mantém existindo, mas não adianta a gente pensar com a mente egóica que a gente não vai conseguir entender isso, porque o entendimento disso está na abstração, né? No entendimento do que é ser um com Deus. Então, quando você nega que você existe eternamente, você está negando a si mesmo. Porque você é eterno, você está negando a Deus, que te mantém existindo, e negando a si mesmo. Vocês não têm ideia da dor que isso causa e do autoataque que isso causa quando a gente nega, né? Como eu fiz ali. Mas a minha crise de pânico é um exemplo de um autoataque muito claro, de um autoataque muito forte que eu criei ali para mim, quando eu fui lá, né, na porta da verdade, negá-la da minha mente, na porta da verdade, negá-la. E falar que não existe vida. Tá? É só o que existe. Né? Como é que eu vou falar aqui para mim mesma que não existe só o que existe? É a mesma coisa que você acreditar que não existe amor, que é a mesma coisa que você não acreditar que existe Deus. Não importa se você chama Deus, se chama todo, se você chama consciência divina, ok? A questão é que algo nos mantém aqui, porque não fomos nós que nos criamos. Não fomos nós que nos criamos. Ok? O que existia antes do tempo e espaço? Você sabe, você lembra de ter criado o todo? Você lembra de ter criado a eternidade? Não, porque não foi você que criou. Você está imerso nela e faz parte dela. Mas não foi você. E é dessa arrogância que a gente tem que abrir mão. Para conseguir entender. Senão, a gente não vai entender nunca isso. E vai continuar passando mal pelo tempo que a gente decidir passar. Ok? Bom, é isso, meus queridos. Lembrando a todos que vocês têm agora mais uma oportunidade de se unir ao Escola da Liberdade ao vivo, tá? Esses encontros ao vivo, por bastante tempo, que é o grupo de estudos que eu estou abrindo agora, é algo raro, né? O último que eu abri faz muito tempo, faz uns 2 anos, e agora eu vou abrir de novo, e vocês têm essa oportunidade. Não percam essa oportunidade de estudar com o grupo ao vivo e Maestros do Infinito. Nós vamos estudar o manual de professores de um curso em Milagres a partir do dia 18 de maio. Ainda tem vaga, dá uma olhada aqui nos comentários em Maestros do Infinito e vem passar esses próximos 4 meses com a gente, tá? Para você sentir o que é estar nessa egrégora de gente muito conectada e querendo a mesma coisa que você, ok? Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!